Deus abençoe vocês. Eu agradeço o convite que me foi feito pela dirigência da reunião de sexta-feira para estar falando alguma coisa em relação ao dia de hoje. E eu decidi estar gravando esse vídeo durante o dia, porque durante o dia eu estaria aqui onde eu estou agora, na Olhos da Luz, e não tem lugar onde eu acho que esse assunto é mais pertinente, onde eu me sinta mais à vontade para falar sobre ele, que é Jesus Cristo. O Natal, ele é Jesus Cristo. E se pensarmos em Jesus Cristo, nós não vamos conseguir nos desvencilhar do que ele nos deixou por herança. Jesus, durante toda a sua caminhada na terra, desde criança, na sinagoga, mesmo em casa, ele sempre apresentou o Verbo como a única medicação capaz de contribuir com a humanidade em todos os sentidos, em todos os campos. E Jesus Cristo, ele falou muitas vezes, por exemplo, quando ele estava sentado no barco, não é? Ele souberam que ele estava ali na praia e toda a multidão foi até lá e não tinha lugar para ele. Ele se assentou no barco na beira daquela praia e ele falou com os seus discípulos que ali nem todos iriam entender o que ele estava falando, mas que a semente estava plantada dentro de cada um, mas que eles poderiam compreender o que ele dizia. E uma outra pessoa que me trouxe Jesus Cristo muitas vezes, o Dr. Fritz, em seus aconselhamentos, quando ele falava para mim, é assim, independente do que ouvir, independente do que falarem, guarda silêncio em Cristo. Mesmo que te doa no fundo da alma, guarda silêncio em Cristo. Use as pedras e construa o teu próprio alicerce. E eu passei a pesquisar muito essa fala de Dr. Fritz. E observando os aconselhamentos de Jesus, de não pagar na mesma moeda, de silenciar diante um tapa na cara, de não ser o último a falar, de se preferir ver muitas vezes receber uma ofensa do que ofender alguém, receber uma calúnia do que caluniar alguém. E eu trago essa fala de Dr. Fritz para minha pessoa, porque ele sempre para mim é e foi e será sempre o Evangelho. E é o conselho que ele segue me dando. Cala-te em Cristo. E não tem como eu falar de Jesus sem trazer o quanto é importante e o quanto é sério a nossa responsabilidade em relação à palavra fala. Tem um livro que eu estou lendo, ele foi uma amiga maravilhosa que me deu. Eu aconselho muito as pessoas a lerem esse livro. Ele é O Horizonte da Fala, de Miramês por Nunes Maia. E ele vem trazendo sobre a fala. E ele vem nos lembrando como é importante a herança que Jesus nos deixou. Eu fiz umas anotações aqui de algumas partezinhas que eu gostaria de trazer para vocês. Falar sobre o Natal
Não existe como, é impossível citar essa data sem falar de Jesus e da sua missão na Terra, não é? Que era trazer o Verbo, trazer ao homem a consciência do poder que o Verbo tem. Esclarecer, clarear, retirar dos olhos dos homens as escamas, camadas grossas, que no caso que os impediam, não é? De enxergar o que estava diante deles na época, que era o amor, que era Jesus Cristo. E Jesus, ele veio trazer para todos nós, muitos de nós, ou se não é? Nós, naquela época, há uma oportunidade de compreensão do poder que nós temos de transformação um do outro e, se não da humanidade. E Jesus trouxe com ele o que deixou para os homens: a palavra, o seu poder curativo ou avassalador, destrutivo. No livro Horizonte da Fala, esse que eu mostrei ainda há pouco, Miramês, por João Nunes Maia, logo na orelha do livro nós encontramos a seguinte fala: quando aprendemos a lidar com a mente, novos horizontes se abrem e nossa relação com nós mesmos, com o nosso próximo e com a vida se torna mais suave e produtiva. Então, nós temos na Terra uma missão conosco de estar buscando nos redescobrir a cada encarnação, a estar buscando nos reconhecer a cada encarnação. E nós só vamos conseguir fazer isso através do exercitar do raciocínio. Por isso que ele diz aqui sobre quando aprendemos a lidar com a mente. Nós precisamos pensar, raciocinar e falar, não é? Nós precisamos entender que temos nas nossas mãos um poder muito sério. Por exemplo, quando você fala com alguém, qualquer coisa, quando você está brigando com alguém, você está jogando sobre aquela pessoa, em forma de palavras, fluidos, energia, que pode afetar ou não aquela pessoa. Mas só que nós também aprendemos que a energia, ela sai e ela volta. Se aquela pessoa estiver na mesma sintonia que você, com certeza essa energia vai voltar e vai cair sobre vocês dois. Mas se ela não tiver, vai cair sobre você apenas. Quando a gente está falando uma coisa de amor, de carinho, quando um palestrante está dando aqueles ensinamentos maravilhosos, ele está jorrando da boca dele por sobre todos no salão, fluidos de amor, fluidos curativos, não é? E também vai ser lançado e vai cair sobre ele. Então, quando a gente for falar com um filho, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer que um filho melhore nessa ou naquela questão, mas nós não contribuímos com o que nós estamos doando, jogando sobre ele de energia verbal, não só auditiva, não só de memória, mas uma energia. É uma energia, é um fluido que está sendo jogado naquele momento, através da palavra. Então, você vai falar com seu pai, com a sua mãe, pensa com carinho antes de falar. Pensa, nós estamos no final do ano de 2020, está na hora de uma reflexão profunda, para que a gente tente entender, ou tente perguntar para nós mesmos como que a gente está administrando o poder da fala. O que nós estamos construindo, o que nós estamos destruindo com esse poder da fala, que todos nós vamos responder a ele. Tudo que você construir pela fala, tudo que você destruir pela fala, é seu. Então, esse momento
em que a confraternização ela não pode ocorrer como ocorria em outros tempos, onde todo mundo se abraçava e se beijavam, e agora precisa ser a distância. Quem sabe agora não seja, não tem uma forma melhor. Quem sabe agora, quem não está conversando com o filho, quem não está conversando com a filha, com o pai, com a mãe, com o amigo, quem sabe agora ele não se encha de coragem por ter esse fator distância, não é? Porque às vezes próximo não tem coragem de se apropriar do poder do verbo, da fala, e conversar com aquela pessoa que você não conversa há muito tempo. Porque nós aprendemos nessa pandemia que hoje estamos, amanhã não. Então, é muito importante que você consiga deixar para as pessoas algo gratificante. Verbalizar o convívio. Eu estava ontem na minha casa, eu tinha um horário determinado para ir para o quintal, mentalizar e fazer o que eu preciso fazer nesses momentos, né, que nós estamos vivendo até o dia 25 da conjunção dos planetas e tudo mais. Então é um momento de mentalização, então eu tinha um horário de ir para fora fazer essa mentalização, mas ainda faltava bastante tempo para o horário determinado. E aí eu estava sentada na sala com a minha irmã e começou um filme ontem, e de um menino que tinha o rosto diferenciado do rosto dos demais, e que me chamou muita atenção no final do filme uma fala dele. Ele acho que citou a pessoa que falou, mas ele falou assim: se queres me conhecer, olha para mim. Se queres saber quem eu sou, olha para mim. Eu achei maravilhoso esta fala, maravilhosa esta fala. Então, quem sabe hoje seja o dia, ou no caso à noite, na hora de dar um Feliz Natal, de falar para aquele filho: filho, não fique triste comigo, porque se quer saber quem eu sou, olhe para mim. Você me conhece, você sabe quem eu sou. Ô filha, se você quer saber quem eu sou, olhe para mim. E para a mãe, para o pai, e para o amigo, para o companheiro, para a companheira. Se querem saber quem eu sou, olhe para mim. Dessa forma, vocês vão estar trocando oportunidade através da medicação do verbo, de curar feridas que não precisam passar para outra vida. Elas podem ser sanadas aqui mesmo. Não é verdade? Quantos existem espalhando por todo o planeta? Aliás, quantos existem espalhados por todo o planeta e que sofrem pela falta da fala? Ah, Eliane, eles sofrem porque eles não têm ninguém para falar com eles? Não. Eles sofrem pela falta da fala construtiva. Eles, às vezes, magoam alguém, é descuidado com a palavra com alguém, e o que acontece? Não conseguem voltar atrás e se encontram atormentados. Então, aí, esse raciocínio meu, mas a fala, no caso que nós estamos conversando aqui, não é? É a fala de nós para nós mesmos. É isso que eu acabei de falar. Não é? Como é que eu estou entregando? Não é? Como eu estou me apresentando para os meus amigos espirituais como alguém maduro ou alguém ainda muito imaturo verbalmente? Não é? Porque é muito bom quando nós nos deixamos nos influenciar por esse momento em que todos estão voltados para o Cristo e busca reconciliar e busca abraçar um filho e falar com ele: filho, eu tenho mais outros 10 filhos, mas você para mim é o único. Pai, você fez isso, isso e isso, mas para mim você é o único. É muito importante
que a gente consiga entender que Jesus ele veio ao mundo trazer a fala para transformar a partir de nós o entorno. Jesus, os instrumentos que ele trouxe foram o tórax, as cordas vocais, não é a língua, o raciocínio seguro no que ia ser dito. Então, ele não trouxe para nós coisas difíceis de serem realizadas. Jesus, ele nos entregou uma ferramenta fantástica. No prefácio do livro Horizonte da Fala, o Dr. Bezerra de Menezes, ele fala o seguinte, olha que coisa linda. A boca do cristão deve ser o poço e a palavra a água onde o sedento possa beber à vontade desse fluido de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A boca do cristão deve ser o poço e a palavra a água onde o sedento possa beber à vontade desse fluido de Deus. Então Deus entregou para o ser humano, para o espírito, não é na carne ou fora da carne, o dom da fala. Nós sabemos que tem toda uma mecânica da fala, do ar, tudo mais, chegar até o outro, enfim. Mas foi nos entregue uma ferramenta de abrir portas ou nos enclausurar. Quando o Dr. Bezerra de Menezes cita que nós podemos matar a sede, quantas famílias estão sem conversar umas com as outras nesse Natal? Não é verdade? Quantas casas espíritas, quantas igrejas, quantos templos evangélicos, enfim, quantas casas de Deus existem, quantas pessoas de boa vontade, voluntários existem. E se você for pensar que cada um tem uma família, que tem uma família, que tem uma família, que tem uma família, impossível em uma dessas famílias não ter alguém que às vezes tenha dificuldade de entregar eu te amo, sabe? Entregar a fala, entregar esse fluido que Deus nos deu, nos entregou, acreditando que saberíamos usar. Deus nos entregou a fala como um fluido capaz de mudar a humanidade, capaz de mudar dentro de casa. A única coisa que pode mudar o que acontece no nosso lar é a nossa fala. Dr. Bezerra, ele compara o poder da fala com o fluido. E sabemos que esse fluido, Jesus exemplificou, nos mostrou que pode curar, como ele tantas vezes curou, ou pode adoecer, como quando, em meio à multidão, começa alguém a gritar com alguém de forma agressiva e aquilo vai contaminando todo o resto. Imagina a nossa casa. Aí nós vamos expandindo até vermos todo o planeta. Então, dentro de casa, nós temos alguma discussão e nós usamos a palavra de forma descuidada, mas nós não temos coragem de voltar atrás. Voltar atrás significa passar borracha e reescrever onde eu falhei. Aí nós não temos coragem de fazer isso. Aí nós vamos ampliando, saindo do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do país, e observamos o mundo, que o mesmo motivo faz com que toda essa guerra do planeta esteja acontecendo. Então, se a gente observar que pela falta do verbo bem empregado, pela falta de você falar
eu falei com você, senta aqui, vamos comer junto. Vem fazer o culto no lar comigo. Sabe, você quer um copo d'água? Olha, eu tava na rua, eu vi isso aqui, claro, agora não pode, mas eu vi isso aqui e lembrei de você. Né? Eu vi esse terço, tô passando o álcool aqui, lembrei de você. Não tem melhor maneira de fazer as pazes com o teu filho, com tua filha, com a tua esposa. Sabe, quantas famílias às vezes não aceitam as escolhas dos filhos e quantos filhos não aceitam as escolhas dos pais? Essa vida é muito rápida. Eu daqui a algum tempo eu não estou sobre a terra mais, e assim muitos. E eu falo uma coisa interessante, que a morte é algo esclarecedor. Eu sou o tipo da pessoa muito tranquila. Eu sou o tipo da pessoa muito tranquila em relação a isso, porque a morte é algo esclarecedor. E é tão esclarecedor que eu não consigo deixar de bater sempre na mesma tecla quando eu falo com vocês. Não deixe passar essa oportunidade de tentar acertar o máximo possível. Não se deixe levar por fala descuidada. Não deixe o seu humor, a sua energia cair por qualquer situação que queira te desestabilizar. Miramês, ele fala que a palavra humana é fruto de milhões de anos, em se falando da maravilha das maravilhas. A fala é fruto de milhões de anos em se falando da maravilha das maravilhas. O corpo humano, dotado pela natureza, para que o espírito pudesse se expressar suas ideias, motivado num campo mental oriunda de religiões até então desconhecida pela ciência dos homens, mas podemos dizer que o verbo vem de Deus, porque antes de tudo existir, já existiu o verbo. Não existe nenhuma ferramenta capaz de trazer paz para o homem, a não ser pelo verbo bem empregado, a não ser pelo verbo crístico, a não ser pelo verbo respeitoso, a não ser pelo verbo verdadeiro. Não existe. E, voltando ao raciocínio lá do início, Jesus nos disse, numa parte de sua caminhada, que já não era ele mais que falava, mas sim Deus, né, através dos seus lábios. E durante toda a sua trajetória, Jesus utilizou de uma única medicação para nutrir os espíritos encarnados da época e dos tempos de hoje. A fala. Jesus, ele falava com você e você curava. Mas como? Não, ele falava com amor. Ele não pensava em falar maledicência de ninguém. Ele falava coisa com amor. Jesus, ele sabia, ele precisava entregar o que Deus confiou a ele. Da mesma forma em que cada um de nós precisamos entregar o que Deus confiou a nós. Através dessa instrumentação única e transformadora. Quantos pais gostariam de direcionar uma fala afetiva ao filho e não consegue? Ou uma mãe, um filho, filha? Quantas famílias sentem muita dificuldade para aceitar as escolhas dos filhos? Quantas famílias rogam paz no mundo, mas não fazem o bom uso da fala, da palavra? Aí caímos naquela situação que eu falei. A gente começa olhando o que está acontecendo na nossa casa e vamos ampliando, observando o bairro, tal, chegando ao planeta, depois a gente vai fechando de novo e descobrimos aonde precisa mudar, aonde precisa ser revisto, não é? Se pararmos para uma rápida análise
no entorno do mundo, não é? A gente, no caso, iríamos estar formando círculo dentro de círculo, cairíamos dentro da nossa casa e aumentaríamos círculos após círculos e observaríamos qual o efeito da fala de forma indevida, não é? Reparemos que na maioria das falas, quando a gente observa da casa da gente ao planeta inteiro, não é? Reparemos que na maioria a fala, o fluido que transforma, agride, xinga, fofoca, calunia, mente, promove guerras. Existem várias pessoas tentando semear uma fala contrária a tudo isso. Mas o mundo ainda vive momentos de guerra pela esta má administração da fala. Para eu encurtar bem curtinho essa nossa responsabilidade da fala, o Sr. Miramês, ele diz também uma coisa que eu acho muito importante trazer. Ele fala o seguinte: a oscilação do verbo é a tônica correspondente à energia interior que plasmamos na conversação para que possamos alcançar o desejado em benefício de quem ouve. Então, quando eu falo com qualquer pessoa, se eu estou sentado diante de uma pessoa, de certa forma, eu tenho o objetivo de convencer aquela pessoa. Então, se eu falar de Cristo, se eu falar de apaziguação, se eu falar de perdão, se eu falar de paz no mundo, se eu falar que de perdão, o perdão eu já disse várias vezes, aqui na Olhos da Luz mesmo. Jesus, quando estava lá em cima na cruz, ele falou: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E eu disse que na Olhos da Luz, eu acredito que Jesus disse isso porque nós não sabemos, nós não temos lembrança do passado. Então, muitas vezes nós falhamos no verbo, caluniamos, elogiamos, denegrimos ou plantamos flores com a fala, mas nós não temos uma recordação do pretérito. Então, quando a gente erra, eu aprendi isso com o Dr. Fritz. Ele sempre fala para mim: filha, recorda-te da fala de Jesus. Perdoai-os porque eles não sabem o que falam. Eles não têm lembrança passada. Então, para você pai, para você mãe, para você amigo, para você amiga, para você tia, tio, parente, vizinho, vizinha, aquela pessoa que te deixou triste, que te ofendeu de alguma forma, que te caluniou, ou que foi grosseiro com você de algum momento, perdoa de verdade, porque realmente são crianças que não sabem o que fazem, não tem recordação nenhuma do pretérito, não sabem por que estão ali, não sabem qual a oportunidade que estão vivenciando, que tem nas mãos, realmente não sabem. E a gente não pode ter raiva de quem não sabe o que faz, de quem é ignorante ainda. Ignorância é ausência de conhecimento. Então, por isso a fala de Jesus, desde o princípio dos tempos, é: perdoa, perdoa. E quando lá na cruz, ele vai e resume todas as vezes que ele pediu a perdoar, porque eles não sabem o que fazem, não é? E o Espiritismo nos traz: não sabem o que fazem porque não tem recordação do pretérito. Porque se nós soubéssemos um pouquinho do nosso pretérito, nós daríamos um pouquinho mais valor do que nós temos na mão, das oportunidades que a gente vivencia, não é verdade? Não nos deixaríamos ser levados por escolhas nossas mesmo. E aí, então, você quando fala com alguém, você está jorrando sobre essa pessoa a qualidade boa ou não. Disse, fluido é fala. É como se você estivesse doando sangue para alguém, sabe?
Você pode doar um sangue contaminado ou um sangue bom para alguém, um sangue sadio. E o Sr. Miramês diz também o seguinte: os sons das palavras são verdadeiramente uma música na qual deve existir tons e semitons, graves e agudos. Então, não pode simplesmente, não. Até na hora da música, não é? Eu sempre observei Camila, daqui da minha sala, não é? Nos ensaios, a Lúcia, enfim, o coral, eles sabem o momento de ponderar, para que a música toque o coração, para que a música transforme. É importante saber esse momento, em qual deve existir os tons graves e os tons agudos, porque senão fica tudo muito barulhento, ninguém consegue se entender, ninguém consegue se escutar, a mensagem não é passada e fica mal entendido por todos os lados e todo mundo acaba se perdendo. E ele fala o seguinte: a escala não obedece às notas famosas da música na terra, mas sua ascendência e descendência é infinita de acordo com quem fala e de como emprega as possibilidades na execução da voz. Então, é a mesma coisa, né? Para quem entende um pouquinho de música, que eu não entendo nada, eu sei um pouquinho do que eu vi a Camila fazendo, a Luciene também fazendo, né? Então eu sei um pouquinho do que eu observava. Não é que precisamos saber a hora de empregar cada tom, porque senão não conseguimos entregar a nossa mensagem, não é verdade? E Miramês diz também que pensar é um dom indescritível que recebemos do coração de Jesus. Quando Miramês fala que pensar é um dom indescritível que recebemos de Jesus, significa que nós precisamos aprender a raciocinar, que a fala ela é um fruto do raciocínio. Você sabe se uma pessoa tá enferma, é do raciocínio ou não, pelo que sai da boca, pelo que jorra dela. Então, você precisa pensar. Quando você pensa, quando você raciocina, antes de entregar a sua fala, você ao mesmo tempo está se permitindo se autocurar e depois curar quem está na sua frente. Miramês também nos traz que no teu corpo espiritual existem centros de forças que puderem enriquecer-te de energia superior e ajudar na educação de sua fala. Então, esses centros de força que nós temos, não é? Nós temos, eles são energizados de acordo com o que nós usamos a nossa fala. É como se a nossa fala, sabe, o carro ele está andando, está gerando energia, está recarregando a bateria. Se o carro fica parado, conectado à bateria ali, ele vai descarregar. A fala é a mesma coisa. Você está usando a fala de forma correta, de forma responsável, você está se energizando, você está alcançando uma evolução espiritual através do verbo, então você está, não é verdade? Se beneficiando. E pode acontecer o contrário também. Não é verdade? Porque esses centros de força, eles puxam, não é? Eles puxam o que nós entregamos. E tudo que eles puxam não é porque alguém jogou em mim, porque ninguém joga nada em ninguém. É o que nós mesmos entregamos a esses rodamuinhos. Ele diz: a harmonia da tua voz com assuntos dignos de se ouvir te cobrirá de paz
daquela que não se desfaz com o tempo. Então, a harmonia da voz, ela vai nos entregar essa paz que a gente procura, que a gente quer dormir tranquilo, sabe? Entender que o plano espiritual ele é muito sério, que a espiritualidade é muito séria, e que o amanhã ele é algo certo, assim como é certo que eu vou continuar falando enquanto eu existir. Então, eu posso escolher ter uma paz que ninguém pode tirar de mim falando, ou cultivar uma paz. Não, ao contrário. Eu posso escolher tirar a paz de mim falando, sem pensar nos meus campos, nos meus pontos energéticos, o que eu vou estar suprindo eles, como eu vou estar me alimentando, ou eu posso escolher me suprir calando, não é? Exercitando o raciocínio em Cristo, não é? E abrindo a boca no momento de entregar alguma coisa de bom. Dr. Fritz sempre, em muitos momentos, me disse, eu anotei isso aqui, eu falei antes, mas eu vou repetir. Me disse, independente do que ouvir ou souber que falam de você, guarda o silêncio em Cristo. E por mais triste com o teu coração, que o teu coração se sinta, entrega-te ao trabalho, pois um dia você e todo o resto morrerão, desencarnarão, e tudo se esclarece na morte, ou no desencarne. Então, tem muita coisa para raciocinar nessa fala dele, que eu gosto de estar sempre falando, porque eu acho que ela não serve só para mim, eu acho que ela serve para muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Sabe, muitos de nós tem muito, fala A, B, C, D, F, G, H, sabe? Tudo tem que ter uma resposta, sabe? Você tem que estar se defendendo o tempo todo, e não. Você precisa acreditar em alguém apaziguador, naquele que é o caminho e a verdade, não é? E não tem como você falar que crê em alguém, nesse alguém que eu estou falando, citando aqui, se você não tentar exercitar um pouquinho do que ele ensinou, não é? Que dá outra face, guardar silêncio, isso não é se humilhar, isso é respeitar o outro, isso é respeitar o outro que não sabe o que diz. Pensa com carinho. Família de todo o planeta Terra. Quanto vocês têm para viver juntos ainda? E quanto ainda falta para estarem afastados um do outro? A gente não sabe do dia de amanhã. Centro de força. Como vai começar a alimentar ele a partir de hoje? Como vai se permitir nutrir-se todos os dias através daqui e daqui? Qual é a escolha? Eu jamais vou poder falar para ninguém, eu me contaminei porque eu não me deram álcool. Não posso falar isso para ninguém. Sabe por quê? Porque se eu não estou com álcool na minha mão é porque eu não busquei. Exercitar a fala é a mesma coisa. Se eu não buscar me esforçar, eu não vou ter. E Miramês fala o seguinte, que muitas pessoas pensam que não, mas que muitas pessoas, muitos espíritos alcançam uma elevação espiritual através do exercício da fala ordenada, da fala correta, da fala raciocinada, da fala pensada, da fala não prejudicial. Aprendi com o Senhor Clarencio, já falei isso várias vezes na Horas da Luz, um espírito amigo
que nunca conseguiremos entregar qualquer argumentação. É deste ou daquele ato, ou decisão tomada, ou escolha feita, né? Porque não havia saída. Porque nós sempre vamos descobrir na espiritualidade que tínhamos escolha, que poderíamos ter escolhido. E como pensar em Natal sem pensar no que ele entregou de esclarecimento para nós? Administração verbal. Ele mostrou que qualquer um pode curar uma pessoa só com a fala. Irmã Sheila, ela traz para a gente histórias lindas sobre a fala. Então, isso não é para o espírito elevado X, Y, não, é para você que está me ouvindo, é para mim. Nós podemos fazer. Hoje nós somos maestros da fala. E entoaremos, semearemos, fluidificaremos com amor, caridade, perdão, mentira ou calúnias. Conduziremos a sinfonia transformadora da fala, de acordo com as nossas escolhas. Então, nesse Natal, vamos pensar nisso. Tem o dia 31. Mas eu falo Natal porque comemora-se a data do nascimento de Jesus Cristo. Então, é uma data de renovação. É uma data em que nos é entregue uma página em branco, para dar continuidade e escrever história nova. Então, que seja em paz com a família, que seja em paz com os filhos, com os avós, que evitem aglomeração, não precisa ninguém ir na casa de ninguém, dar abraço para ninguém. O ano que vem isso acontece. Sempre vai ter uma escolha, sempre teremos uma escolha a ser feita. No penúltimo capítulo do livro Horizonte da Fala, no capítulo 80, nos é entregue o seguinte: a tua boca deve ser uma torneira pública, jorrando água pura, sem interrupção, a quem quer que esteja com sede. Então observa, a água, ela só é positividade. Levando tua luz em defesa dos fracos. Compreende o ignorante, sem que seu estado evolutivo te fira. É o que eu acabei de falar agora. É o que eu acabei de conversar agora. Senhor, perdoai-os porque não sabe o que faz. Qualquer pessoa, qualquer ser humano na Terra que falar contra ti, qualquer coisa, é a única coisa que eu tenho para dizer. É o que está no Evangelho, é o que precisamos dar testemunho. Testemunho é sério, não para provar nada para ninguém, mas é aqui dentro mesmo. A gente sabe que quem magoa, quem machuca, quem maltrata, está doente, não está bem. Então merece compreensão, porque não sabe o que faz, principalmente em pensando na vida lá atrás, né? Na época das encarnações passadas. Confia na ajuda divina, ainda no capítulo 80, sem esquecer a tua parte no aprumo da tua própria personalidade. Então, confia, tá certo? Na ajuda divina, sem esquecer a tua responsabilidade. Sem esquecer a tua parte. Faze tudo sem reclamar, sem alimentar pensamentos inferiores, mesmo quando estigado para tal. Perdoa todas as ofensas no lar, no trabalho, na rua, sem que essa ação objetive demonstrar falsa santidade.
Confere em todos os minutos o que vai falar aos teus semelhantes e deixa os teus lábios, na sua suavidade, não, perdão. Confere em todos os minutos o que vai falar aos teus semelhantes e deixa os teus lábios trabalharem na suavidade do coração que ama. O que é isso? É celebrar o Natal. Isso é celebrar o Natal. Não é a comida farta na mesa e tá sem falar com o filho. Não é a comida farta na mesa sem falar com o pai, com a mãe. Não é a comida na mesa e tá culpando alguém porque alguém foi de alguma forma prejudicado na terra. Esse Natal é um Natal, mais uma vez, que a humanidade passa por muito sofrimento. Um sofrimento sem igual, sem comparação. É o Natal onde muitas famílias estão sofrendo. Elas estão sofrendo abatidas porque, pela mão do Covid, um querido, uma querida partiu. Retornou para o plano espiritual. Eu costumo repetir várias vezes que Pedrinho, ele me falou que cada pessoa no meio de milhões é tratada como se fosse a única, com um carinho especial, com uma atenção especial. Acredita que o teu querido, a tua querida, é uma dessas pessoas que está sendo tratada com uma atenção especial, com carinho especial, com esmero, amor e atenção. Por isso que falam geralmente que a demanda ela é muito grande. Quando fala demanda é muito grande, não é porque reclamam do trabalho, não, é porque cada um merece o tempo necessário, como filho único de Deus que é. Então, eu gostaria de entregar a minha palavra para você que está me ouvindo. As pessoas que partiram, aquela pessoa da tua família, aquela pessoa que você ama tanto, continua amando ela. Ela precisa do teu amor. Ela está bem. Ela está bem. Está sendo tratada com muito carinho. A espiritualidade busca de parentes que já estão no plano espiritual, de amigos de outras encarnações, busca de tudo um pouco para ajudar aquela pessoa que você ama a ficar bem, a ficar calmo, a ficar tranquilo. Então confia. Confia porque essa pessoa que você ama está bem. Ela está recebendo o verbo curativo, o verbo direcionado, o verbo carinhoso, o verbo que abraça, o verbo que acalenta, o verbo que aquece, o verbo que entrega esperança, o verbo que entrega paz. Em resumo de toda essa minha fala, é impossível falar de Jesus sem trazer a responsabilidade do verbo, sem tentar buscar lá atrás tudo que ele nos trouxe através do verbo e tudo que ele nos entregou para darmos continuidade através do verbo. Fique em paz. Esse ano eu não tenho desejado Feliz Natal para ninguém. Eu falei que esse ano é diferente. Eu vou desejar, como eu tenho desejado, feliz saúde. Feliz saúde para todos. Paz e harmonia no lar de vocês. Pensem para falar, não briguem à toa. Não vale a pena. Não se desiludam com o que vocês acreditam.
Não façam isso. A família é a alicerce do Espírito. E o amor em Cristo é o caminho que esse Espírito precisa percorrer. Que Deus abençoe vocês. Que Deus os proteja. Fica então essa mensagem humilde e sincera, embasada no trabalho que Jesus nos entregou, que é entregar a fala, semear a semente. E que a fé de vocês seja aquela fé em que a semente caiu em terra fértil e não em terreno espinhoso ou cheio de pedras, onde a raiz não consegue se firmar. Que a fé de vocês diante de tantas dificuldades, todo tipo de dificuldade que tantas pessoas estão vivendo, seja aquela semente que caiu em terra fértil. Vale a pena acreditar. Deus abençoe. Deus proteja a todos vocês. Feliz saúde a todos. Muita paz.